Bonitinho. Deixa eu aqui. Bora lá, Maria? Bora lá, Maria? Bora lá, bora lá, bora lá. Hã? Ela tá no grupo, não tá? O link tá no grupo lá já, é só apertar lá e vambora. Manda aí. Uhum. Você copia o link e encaminha ele. Isso, copia e caminha o menino. Vamos, Miss, vamos começar? Vamos, Dani, vamos. Bora lá? Ô, Dani, você pode já começar orando ou não? Como é que tá aí o... Amém, vamos orar. A hora que você falar que pode, a gente começa. Tá, pode orar sim. Vambora. Pode, tá? Pai querido, Pai amado, nos colocamos diante da sua presença nessa noite, primeiramente para te pedir perdão de nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Perdoe, Senhor, aquilo que temos pensado, que temos falado e feito que não agrada o seu coração. E também, Pai, te agradecemos por mais um dia, Pai, por mais um dia vencido. Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, para nos alimentarmos da sua palavra, Pai, que é a espada, Senhor amado, vive e eficaz para nossa alma, para nossa vida, direção para nossa vida. Pai, eu te agradeço pela vida do Leandro, pela vida de cada irmão que está aí na igreja, Senhor, também presente, aqueles que estão online, que a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, a sua unção, a sua glória venha sobre nós nessa noite. Abra nossa mente, Espírito Santo, para que a nossa palavra, para que a sua palavra seja cravada em nosso peito, em nossa mente, em nome de Jesus. Senhor, capacita o Leandro agora, dando a ele sabedoria, discernimento e revelação da sua palavra, para que o seu nome seja sempre honrado e glorificado através de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Maná. Fica na retaguarda de você ler versículo aí, viu? Show. Fica aí. Então, boa noite você que está aqui. Graça e paz seja convosco. Amém. Então, vamos dar continuidade? Falamos das duas últimas aulas sobre o anticristo. Falamos muito, né? E hoje, vamos voltar um pouco no tempo e falar sobre os sinais, como foi prometido, e também sobre aquela pergunta que a Andrea fez sobre as dores de parto. Estaríamos ou não vivendo ela hoje também vamos falar um pouco. E a que tempos estamos do fim, né? Como Cristo diz. Ô, Dani, já abre já então, Dani, no Mateus capítulo 24. Tá. Mateus capítulo 24. Pronto. Você pode ler do verso 3. A sua Bíblia também tem um epígrafe aí, chamado O Princípio das Dores? Aqui está escrito a grande profecia do Monte das Oliveiras e a destruição de Jerusalém. Entendi, porque a Deike, ela fala que, e a maioria, né? Uhum. O senhor está assim também. Porque a Deike, ela ensina, e muitas outras, que esse daqui já se cumpriu, na verdade. A partir do verso... Verso 3, que você falou? Eles falam, mano, que o Mateus 24 não é pra gente. Sim. Já se cumpriu no ano 70, tá? Como de fato aconteceu isso. Deixa eu colocar mais um aqui, que acabou de chamar aqui. Tá. Também tem dois, peraí. Depois o Marcinho. Tá. Entrou, peraí. Cadê? Marcinho participando. Paz, Marcinho, tudo bem? Trouxe o atestado ou não? Como é que tá aí o... Tá tranquilo. Marcinho, Mateus 24, verso 3, tá? A gente vai acompanhar aqui. Já oramos e a Dani vai ler. A partir do 3, você pode ir? Posso. Até o 14. Até o 14? Isso. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e o do fim do mundo?
E Jesus... Só um minutinho. Anota aí, rabisca na sua Bíblia, aí, se tiver rabiscado já, e você que também, anote bem o seguinte, essa palavra em particular, quando se aproximaram dele os seus discípulos, né? Sim. Em particular, o que significa isso? Não estava a multidão aqui. Estava ele, Jesus, os 12 em particular. Então, essa palavra também foi especialmente falado para a igreja. Ô, Dani, você sabe que a riqueza da revelação da Bíblia está nos pequenos detalhes. Sim. Às vezes, uma vírgula revela tudo, não é verdade? É verdade. Então, veja bem, tá entre duas vírgulas, ó. A vírgula aqui, ó, se aproximaram dele os discípulos, vírgula, em particular, vírgula. A vírgula é para destacar algo que tá acontecendo. Então, o que acontece? Aqui é só ele e a igreja, os que edificaram a igreja. Então, essa palavra é para mim, para nós. Para nós, né? Não é para o mundo. Tá me entendendo? Não. Só vai entender, então, quem foi a igreja aqui. Continua. Tá. Outra coisa também. Essa palavra aqui que finaliza o versículo, ó, aqui na minha está assim, da tua vinda e da consumação do século. Como é que está na tua, Dani? E do fim do mundo. Quiser anotar depois ou lembrar de cabeça, é o seguinte, aqui não é que o mundo vai explodir. Fim do mundo. Aqui é o seguinte, o fim do governo do homem na face da Terra. Porque o mundo, ele é novo, o planeta que é antigo. Sim. Então, tudo isso que você achou, por exemplo, Ezequiel, capítulo 38, que fala de Gog e Magog, no fim dos dias, é a mesma coisa, no final dos tempos. E fim de mundo aqui é o fim do governo do homem na face da terra. É bom guardar isso também, tá? Por favor, pode continuar. E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Olha só, ainda não é o fim do mundo, ou seja, não é o fim dos governos, né? Do homem na face da terra. Verso 7. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas... Anota aí, desculpa, Dani, mas eu vou ter que parar aqui para anotar essa última palavrinha aqui do verso, Dani, ó. Vários lugares. Não significa que serão em todos os lugares. Depois eu vou falar o porquê. Verso 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Grifa aí. Princípio das dores. Isso, grifa aí, porque vamos falar sobre isso aqui hoje. 9. Então vos hão de entregar para ser desatormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Mas este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Ô, Dani, no verso 14, me ajuda a comentar aqui. E será pregado este evangelho do quê, Dani? Do reino. A Bíblia fala de quantos evangelhos, você lembra? Você está lembrado desse assunto? Esse eu não lembro, eu sei que é do reino de... não vou lembrar. Evangelho de Jesus, e tem o evangelho da graça. Da graça, verdade. Esse daqui, desses três, é o do reino. Isto cadê aqui? Finalzinho que você leu? 14. 14, né? Isso. Então virá o fim. Quando o evangelho do reino, não da graça nem de Jesus, quando do reino
Do reino. chegar a todas as gentes, aí sim virá o fim. Uhum. Então, porque o pessoal fala o seguinte, que tem que ser pregada a Bíblia, enquanto um na Terra não sabia da Bíblia, não vai acontecer, não vai acabar nada. Não vai acontecer o abatimento da igreja. Mas não, aqui especifica, Mateus especifica, quando o evangelho do reino, não é o da graça nem de Jesus, é o do reino de Deus, é a boa nova do reino de Deus. Entendeu, Luza, mais ou menos? Mas Porque, a Boa Nova não fala de Jesus? não, mas o do reino é assim, eu tenho uma boa nova do reino de Deus. O reino de Deus abrange o quê? Aqueles que vão governar da terra. O reino de Deus abrange anjos, abrange o céu, abrange a Nova Jerusalém, abrange tudo o reino de Deus. Agora, o reino da graça é o quê? Fala de Jesus, não fala? Isso. Nós hoje recebemos esse evangelho, Uhum. entendeu? Nós sabemos desse. Ele é proclamado para quanto mais pessoas alcançarmos, maior a igreja será, não é assim? Sim. Mas para acontecer o fim, não necessariamente todos precisam conhecer o evangelho da graça. Isso que ele quer dizer aqui. Só vai vir o fim do mundo aí, do governo do homem face da terra, quando o evangelho do reino, todo mundo conhecer. Vai chegar todas as nações. Aí sim virá o famoso fim. Tá bom, pode deixar a Bíblia do jeito aí, Uhum. que eu quero ver o seguinte, vou comentar bastante coisas agora. Deixa eu abrir os slides. Então, Jesus, ele usa... Oi? O quê? É que, na verdade, não é que no final, é que, na verdade, a palavra evangelho quer dizer uma boa nova, né? A boa nova que apresentamos hoje é qual? A boa nova de Jesus, não é? É o evangelho. Ir para todo mundo e pegar o evangelho. O que é boa nova para mim, que já não é, entre aspas, boa mais? A boa nova que eu não conhecia, quando quando eu não era cristão, por exemplo, era católico, mas não conhecia Jesus dessa forma. Para mim foi ser boa nova quando eu vi que Maria era idólatra. Opa, peraí. Aliás, Maria era um ídolo. Opa, eu recebi uma boa nova que é essa, que foi Cristo que morreu por mim na cruz, foi Cristo que pagou o preço, ele é o Filho de Deus. Essa é uma novidade para mim. Boa nova é a notícia, boa nova é um newsletter, boa nova é uma capa de jornal. Então a gente tem que proclamar o evangelho, essa boa nova. Que boa nova que é? A boa nova de que Deus enviou seu filho para quê? Fazer de volta uma aliança com ele. Boa nova é o quê? O que é o evangelho? Evangelho é Deus se reconciliando com os homens mediante o filho. Isso é uma coisa que estava oculto. Porque o homem tinha separado Deus do jardim, não tinha? Aí Deus usou lei, não teve jeito. Aí colocou a graça agora, onde Cristo é o cumprimento da lei, quem crê em Cristo recebeu essa boa nova. Entendeu? Então, o evangelho é isso. Por que o evangelho, então, do reino? Aí o evangelho é uma boa nova do reino de Deus. Aí abrange todo o reino. Aí abrange o que vai acontecer aqui no milênio, abrange, até o evangelho da graça abrange. Porque fala de um reino, do reino de Deus. De um todo, sabe? Hoje estamos vendo qual é o evangelho. Qual a boa nova? A boa nova de Jesus. Estamos no evangelho da graça, porque um período da graça. Pela graça sois salvos. Mais um tempo, mas vai chegar um tempo, vai acabar isso. A porta da graça vai se fechar no arrebatamento. Aí sim, o evangelho do reino. Por quê? Não tem por que falar mais de Jesus. Porque a noiva está formada. Está me entendendo? Aí depois é o quê, gente? A salvação era por meio de Jesus. Ele já foi embora com a igreja. Agora não receber essa marca para ser salvo aí. Para a gente herdar o reino de Deus. Ô, Leandro. Oi. Então, hoje do reino englobado com o da graça e boa nova. A hora que possa arrebatamento será só a verdade do reino, no caso. Aí a graça, não é que a graça de Deus termina, mas esse período hoje que é de graça, termina. Sim, aí vai ser o do reino, no caso. Aí vai ser... Aí quem ficar para trás vai ministrar o reino, vai falar o quê? Olha, Jesus, Deus, ele arrumou uma noiva para o filho dele, que é a igreja. Essa igreja vai reinar, e Deus vai reinar sobre todos. É esse evangelho do reino. Aí o que acontece? Vai ser alcançado esse evangelho do reino na grande o quê? Tribulação. Você lembra que veio uma multidão que ninguém podia contar? Sim, eu Você posso... ninguém podia contar? É sério, Maria, porque eu ouvi falar que até 1 bilhão e meio, a pessoa passaria 70 anos para contar. Sem errar.
Por isso que João olha e fala, a multidão que ninguém pode contar. Então, esse evangelho do reino vai alcançar quase toda a terra. É forte isso aí. Está em Apocalipse capítulo 7. Mas estes vão herdar o quê? Vão herdar a terra. A igreja já foi. Entendeu? Salvação, vou mostrar para os irmãos, salvação ela tem nível. Tem aqueles que vão reinar e aqueles que vão ser reinados. Porém, vão estar salvos. Certo? Então, esses evangelhos aqui que a gente tem que entender bem, estamos vivendo na graça de Jesus, e depois que subirmos, será assim, proclamado o evangelho do reino de Deus daí. Porque não vai ter salvação mais por nome de Jesus, vai ter que correr. Você vai ter que se esconder do anticristo e não receber a marca, ser martirizado. Acabou a graça, né? Acabou a graça, de graça. Vai ser por sangue seu agora. Arranca o pescoço e tchau. Olha, agora você falou esses dias, cara. Não vai ser salvo quem? O bicho feio mesmo. O pessoal pensa que vai ser a grande tribulação, vai ser um período, né, de boa e tal. Não. Vai ser como nunca houve, a palavra diz. Tá, então vamos para esse versículo aqui, o 8, ó. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Dores do quê? Dor de dente? Dor de ouvido? Isso, para repetir. E o dia de parto. Quando é que foi a primeira menção de dores de parto na Bíblia? Agora de Mateus, vai lá em Gênesis, capítulo 3. Não, pô, tem que perguntar assim. Tem que perguntar assim, É que a Bíblia fala, né? O do reino, que é o que tem chegado, e o Evangelho de Jesus. O que é Boa Nova? É o Evangelho nosso. Na verdade, são nomes distintos, mas é a mesma coisa esses dois primeiros. Isso. Que hoje são pela graça, né? Esse outro aí já é para quando a graça for, entre aspas, tirado de lado. Tá, abre agora Gênesis capítulo 3. Está aberto, Dani? Tá. Você vai ler para nós, então, para todos aqui? Você vai ler para todos, a partir... Eu vou falar algo muito interessante. Até eu creio que já saiba, vocês também aqui, mas eu vou ressaltar isso aqui, porque é muito importante e vai acabar um monte de curiosidades que tem um monte de teólogo batendo a cabeça aí. Lê para mim, por favor, Dani, o verso... Pode ler o 14, até o... Lê o 14, 15 e o 16, por favor. Gênesis 3. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo sobre o teu ventre, sobre o teu ventre andarás, pó comerás todos os dias da tua vida. Ô, Dani, para um pouquinho aí. Repete essa última frase que você falou. Pó comerás todos os dias da tua vida. Meu, tem muita coisa. Pode falar, Dani? Pode, fala aí. Alguém já viu serpente comer poeira ou não? Revela tudo. Você já viu, Dani, serpente comer poeira ou não? Eu já não. Viu? Serpente comer poeira, assim, comer. Nossa. Mas o que serpente come, gente? Sapo, não é? Tem serpente que come até serpente. Mas é um animal, né? Ô, gente, aqui é o seguinte. É forte o negócio. Aqui é tudo espiritual, viu? O homem foi feito do quê? Do pó. Preciso completar a frase ou vocês já pegou tudo já e posso ir embora? O diabo só vive porque a gente peca. O que Deus falou para Adão? Depois que ele pecou? Que tu és pó. E em pó? Então, essa troca do jardim, que a serpente faz até hoje com o homem, ele está vivo, só tem liberdade de agir hoje por causa dos nossos pecados. Então, vamos parar de alimentar o capeta, certo? Você entendeu ou não? Então, a serpente se alimentava de fruto também, porque é animal. Não comia pó. E quando ele fala assim, olha,
você vai se alimentar do pó agora, está falando o seguinte, você só vai ter vida agora por causa do pecado do homem. Porque serpente se alimenta de pó, gente. Isso quer ver? O mais bonito é para frente, continua. E porém, amizade entre ti e a mulher, e entre a tua Para. Inimizade contra quem que seria inimigo? entre ti e a mulher, Com relação à serpente e a amor. e entre a tua Isso. Olha só. Os grandes homens de Deus da Bíblia, as suas mulheres eram estéreis. Por quê? Porque o diabo aqui, ele sabia que ia nascer de uma mulher que ia ferir a cabeça. Então, o que o inimigo tratou com sua inimizade? Então, toda mulher que nascer, eu vou fazer inferno. Vou provocar essa doença nela. Sara, vamos aqui. Raquel também? Vai falando aí. Por quê? Porque para que... Então, todo homem de Deus que se destacava, ele tratava logo de atingir a mulher dele. Entendeu? Porque ele sabia que nasceu de uma mulher que ia feri-lo na cabeça. Tá, agora aqui, vai, continua, Dani, por favor. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com terás filhos e o teu... Para, por favor. Com dores terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Daqui eu acho que eu posso falar assim. Mas vem cá, então olha para cima aqui. Ele falou o que para ela? Que ela ia multiplicar as dores do parto, certo? Certo. É o seguinte, não se multiplica nada do zero. Porque 10 vezes 0 é quanto? É 0. 0. Então, o que eu quero dizer com isso? Eva teve... Porque se ela não tivesse filhos, ela não ia saber o juízo que estava levando. Quando ele fala, vou multiplicar a tua dor, você vai ter dor quando ter parto agora? Ela falou, meu Deus do céu, quando nascer um filho meu, eu vou sentir dores. Agora, capítulo 4, por favor, Dani, lê para mim o verso 1 e o verso 2. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. Anota aí. Alcancei do Senhor um homem. Se fosse o primeiro filho, não tinha motivo de agradecer a Deus. E homem. O que ela fala então na que nasceu o filho aqui? Que é um filho, fala o quê? Aleluia, glória a Deus. Alcancei do Senhor um varão. Porque até então tinha nascido mulheres. Mas aonde que estava essa mulherada? Deus deu uma ordem para Adão encher o quê? O jardim ou o Éden? Ou a terra? Qual foi a ordem para ele crescer e multiplicar-vos? E encher toda a... Não foi o jardim. Então, segundo alguns, o jardim era circundado ou quadrilaterado por 4 rios. Era o Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Quando ia nascendo as mulheres, Dani, Adão ou Eva ia colocando além do rio. Porque era para povoar o quê? O Éden, não o jardim. Da onde vem a mitologia de quem, Dani? Você lembra? Forte, hein? Oi? A mitologia daquele monte de mulherada no meio da floresta, das Amazonas, da onde surgiu o filme da Diana. Da Diana, que é a mulher o quê? Quem assistiu o filme? Eu não assisti o filme. Povoado, assiste para você ver que interessante. É um povoado no meio de uma selva escondida, lá que ninguém chega lá, que só tinha mulheres. Então não é todo esse mito aí. Não, na verdade, todos os mitos têm um pinguinho de quem trouxe isso para a gente. Está entendendo ou não? Aí o que acontece? No capítulo 4, quando Adão... Cadê a Maria? Então, no capítulo 4, quando Adão a conhece de novo, eles têm relação... Nasce o quê? Nasce o menino? Ela fala, meu Deus do céu, nasceu mais de 500 mulheres. Alcancei do Senhor um homem, gente. Aqui está... Por que eu quero dizer isso? Porque se você ler, quando Caim foge, ele vai para uma terra chamada Nod, certo? É isso? É, né?
E lá em Isso. Nod ele conhece uma mulher. E quem é essa mulher? E quem que é essa mulher? É a irmã dele. Casa com a própria irmã. Casou com a irmã, né? Não tinha outro jeito. Entendeu? Então ele encontrou as mulheres. Você pode ver que quando nasce um outro homem, já pegando 2, 3 já, porque só tinha os 2 como homem. O primeiro caso de poligamia foi aqui. Foi o filho dele aqui que pegou 2, 3 depois lá. E ele também. Porque não tinha, entendeu? Aquele mundaréu de mulher, então, dali começaram a multiplicar as coisas. Então, e hoje você vê por que eu estou passando aqui? Daqui é muito interessante. Primeiro, para onde que veio essa história? Para onde surgiu as dores de parto? A mulher não era para ter dor no parto. Era para nascer normal. Mas esse castigo que tem até hoje, por quê? Porque Eva foi lá e trocou ideia com a serpente. Entendeu? A serpente, como juízo, cortou os membros dela, ela rasteja, né? E fica daquele jeito. Tá, então, Eva teve filhas antes da queda, e depois da queda nasceu o tal do Caim, depois nasceu Abel, ele mata o irmão dele, aí depois vocês sabem a história, né? Então, as dores de parto, que é o assunto de hoje, começou lá no princípio, quando Eva peca, e Deus resolve como juízo e castigo para a mulher as dores e diz que é coisa terrível, né? Diz que é uma dor, assim, meio que quase insuportável. Né? Ô, Dani, então é o seguinte, então as dores de parto começou lá. Vamos agora para os slides, a gente vai comentando. Deixa eu abrir aqui, compartilhar a tela e já abri aqui. Vou compartilhar a tela cheia. Compartilhar. Deixa eu abrir os slides aqui. Tá a tela inteira aí, Dani? É a minha tela aí? Não. Não, eu tenho que fazer. Tem que colocar, duplicar os slides aqui. Isso. Agora acho que vai. Isso. Isso. Peraí. Então, aqui está o símbolo dos sinais, princípio que Cristo falou, né? Os terremotos em vários lugares, a peste em vários lugares, e peste está no plural, não é uma só, guerras em vários lugares e fome em vários lugares. Então, ele nos alertou que antes dele voltar, alguns sinais iam anteceder e avisar que ele estaria à porta, certo? Ô, Dani, abre aí Mateus 16 agora, 2 e 3. Mateus, capítulo 16, 2 e 3. Eu vejo muitas pessoas que já perderam já essa noção de que Cristo está voltando. Mas lê para a gente, está na mão do jeito, Dani? Tá. Mateus 16, verso 2 e versos 3. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizes, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não sabeis os sinais do tempo? Olha só, olha o que ele está falando. Deixa eu adicionar mais um vaso aqui. Ele está falando o seguinte, olha, seus hipócritas, vocês sabem olhar para cima e ver se vai chover ou não? Como é que vocês não vão distinguir quando eu tiver para chegar? Quando é que você onde as portas? E qual o sinal que ele falou? Os que vamos ver hoje. Então, isto é, a gente saberia sim que ele estaria às portas mediante os sinais. Aqui foi o que você leu, né? Aí ele fala aqui, ó, aqui que eu estou mostrando aqui, ó, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, preste atenção. Toda dor de parto, ela tem um início. Deixa eu fazer o timeline aqui. Ela tem um início. O que mais? Ela tem o meio das dores, não tem? E ela tem o fim das dores, que é quando nasce quem? A criança. Deixa eu marcar certinho aqui, então. Aqui é o início das dores. Aqui o meio das dores. E o fim das dores é interessante, porque por mais que tenha que a mãe esteja sofrendo, ela sente alegria. É ou não é? Porque o filho nasceu.
Depois que vai sentir mais dor, mas a ruptura do filho, então, é onde acaba o fim das dores. Deixa eu ver aqui mais. Aqui está o símbolo de novo, deixa eu ir embora aqui. Então, ele repreendeu. Ô, gente, eu quero falar aqui também, mostrar também alguns versículos que provam que Jesus vai voltar. Todos sabemos, mas tem algumas seitas, por exemplo, Testemunho de Jeová, eles dizem que Cristo já voltou. Quem sabia disso? Sabia? Cristo já voltou. Não cura mais, porque ele já subiu, né? E a gente tem que agora fazer o trabalho. Então, ele já voltou, ele não vai voltar mais Cristo. Testemunho de Jeová fala isso. Eu tive muito contato com Testemunho de Jeová devido a um cabeleireiro. E vários outros, né? Ó, Jesus, em João 14, o que ele fala para os discípulos? Ele fala assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu virei, quer ver? Para que onde eu estiver... Então, Cristo afirmou que ele ia voltar outra vez, segunda vez. Como se não bastasse, o Espírito Santo, quando ele também para Paulo ali em 1 Tessalonicenses 4,14, Paulo fala que Cristo vai voltar. Depois você lê eles lá em Marcos, tá bom? Está bem certinho. E os anjos ali em Atos 1, verso 10, onde Cristo está sendo assunto aos céus, instruindo os discípulos ali, mais de 500 irmãos também estão ali. Aí, quando ele está se ocultando nas nuvens, subindo bem devagar assim, aparecem 2 anjos. Certo? Abre parênteses agora. Eu tenho que falar isso aqui, eu não posso segurar. Esses 2 anjos sempre guardaram Jesus. Quantos querubim ou serafins cuidaram da árvore da vida, lá no jardim quando o homem pecou? Quantos que eram? Eram 2. Porque a árvore da vida é Cristo. Entendeu? Ele ele não fala que ele é a vida? 2 lá. Quantos anjos tinha em cima da arca, que também é o símbolo de Cristo? 2. Certo? Protegendo a. Quantos anjos abriram o sepulcro de Jesus, moveram a pedra? Tinha 2. E aqui mais 2 em Atos 10. Então, sempre... E também no Salmo 29, 2 anjos entrando no céu com ele, mandam os anjos de dentro abrir a porta. Então, sempre 2 anjos andou na proteção de Jesus desde Gênesis. Os anjos falam assim, aqueles 2 homens de branco apareceu, né? E falou assim, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que viste subir, virá do mesmo modo que viste ir. Então, os anjos falaram que ele ia voltar, apóstolo Paulo, nessa carta aos Tessalonicenses, e o próprio Jesus falou, então, para mim, para você, não há dúvida que Cristo vai voltar. Então, quando você encontrar alguém por aí falando que não, você mostra esse 3 versículos, acaba. Mas não sabemos o quê? O dia e a... Gente, daqui não vai dar para saber, não. Essa palavra dia e hora aqui, a tradução mais próxima do que se chama original é o seguinte, é 1 átomo de segundo. Por isso que fala assim, piscar de olhos. Ó, isso aqui ninguém vai saber. Mas não fala semana, e nem mês, e nem ano. Tá entendendo, não? O que ninguém vai saber é o dia e a hora. Ele começa assim, então, porque eles fizeram a tríplice pergunta. Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? Que não vai ficar aqui pedra sobre pedra. E que sinal haverá da tua vinda? Está lá em Mateus 24, que a Dani leu. E a do fim do mundo. Foi uma pergunta tríplice. Quando vai acontecer essas coisas? Que não vai ficar aqui em Jerusalém pedra sobre pedra. Qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Ele responde as 3. Ele começa dizendo assim, ó, acautelai-vos que ninguém vos, e seja, fique atento, fique esperto, seja sábio, para que ninguém engane você. Por quê? Verso 5. Muitos virão em meu nome dizendo que eu sou, enganarão a... Gente, eu gostaria que fosse poucos aqui, mas não. Esses falsos que estão no mundo aí, vai enganar muitos. Então, falsos cristos é um sinal muito claro de que Jesus está às portas.
Esse 40 anos atrás, que eu coloquei aqui, comentário, é o seguinte, há 40 anos atrás, Maria, ninguém ousava em chegar no meio do público hoje e falar, ó, eu sou Jesus, vem me seguir. Ninguém falava isso. Não era dado como louco hoje, não. Hoje tem para todo lado aí pessoas assim. O último agora foi aquele árabe que está falando que é o próprio Mashiach. Se visse árabe, eu coloquei no grupo lá, né? Esse é o da moda agora. E ele está falando que é o Jesus dos cristãos, o Buda dos budistas, ele é o Mohamed dos muçulmanos, né? O Maomé. Ele é o que está na moda, mas tivemos outros, tá? Então, e está enganando a muitos, porque o texto fala que enganar muitos. Deixa eu ver aqui. Então, a aparição de falsos cristos é o quê? Um sinal claro de que Jesus, né? Isso está mais que passado já. Esse reverendo Moon também, eu tenho a foto dele aqui. Ele fundou a Igreja da Unificação. Esse cara tinha sede no Mato Grosso, gente. Olha o nome dele, ó, Sun Myung Moon. É Lua do Dragão Brilhante. Olha o nome do homem. Sun Myung Moon. Ele, eu acho que é coreano. Era conhecido por várias afirmações e controvérsias marcantes, incluindo a de que era o verdadeiro pai, o Messias. Ele falava lá na igreja dele. Ele era o Messias. Inclusive, ele fala que Cristo falhou, porque Cristo não casou e não teve filhos. Ele fala isso no livro dele, né? Então, é a reencarnação de Deus, o próprio Jesus. Algumas crenças dele, ó, a reencarnação de Deus. Ele afirmava ser a reencarnação de Deus e que Deus viveu em seu corpo, gente. Ele era o Messias, né? Como Jesus, tendo lhe pedido a continuação da sua obra. Tipo assim, Cristo não acabou a obra dele, falou, Myung Moon, agora você vai lá e continua minha obra. Que eu finalizei. Esse cara, ele morreu. Ele morreu não faz muito tempo, não. Então, ele é um verdadeiro pai, entendeu? Ele se denominar verdadeiro pai, fundador da verdadeira família. É por isso que ele fazia casamentos coletivos. Ele alugava um estádio inteiro e membros da igreja dele que não tinha casado e queria se casar, fazia uma fila enorme de centenas de pessoas e casava. E outra, no casamento, isso está na internet, ele dava o suco de uva com gotas do próprio sangue dele, porque ele era o Messias. Ele era o próprio Jesus, então tem tomado o sangue dele, né? E ele queria unificar o mundo através do casamento. Por isso que ele fazia casamentos coletivos, entendeu? E é claro, porque faz um monte de casamento. Casa, tem filhos, vai aumentando o quê? A sua... Olha a carinha dele, que bonitinho. Parece um cordeiro, né? Isso daí é o Sun Myung Moon. Gente, ele tinha uma igreja no Mato Grosso, gente, a sede lá, enorme, gigante. Esse Tim Jones aqui foi aquele camarada que ele, como falso profeta aqui, de exemplo, ele, nesse ano aqui de 79, gente, ele fez com que quase 1.000 pessoas se suicidaram envenenadas. Eu coloquei o link aqui, é só clicar depois. Vai sair na Super Abril lá. Hã? Você lembra? A notícia está aqui. Maria, ele reuniu no monte lá, pregando que Cristo ia voltar na meia-noite daquele dia, da peste, e que todos deviam se suicidar para poder ser salvo. Ele conseguiu quase 1.000 fazer isso. Vamos ficar para depois isso aqui, mas depois da conversa, mas já pensou? Eles Foram enganados. Depois vamos falar sobre isso aqui. Mas, gente, isso daqui foi um falso profeta. Por quê? Ele falou que Cristo ia voltar ali. Olha ele aqui, ó. Todo bonitão, todo... Ele era bem idolatrado, esse cara. Aí teve... Gente, isso aqui é tremendo. Esse cara morreu também. José Luiz de Jesus Miranda. Ele tinha um ministério, que nome bonito, ó. Crescendo em Graça. Ministério internacional, hein? Gente, olha o que ele usava, interessante. Isso aqui é a foto do que eu tirei da internet, tá? Líder de seita assegura ser o filho de Deus. Cristo falou que teria homens assim antes que ele voltasse. Entendeu? E, ó, tá vendo ali o SSS? Por quê? Porque é 666, 666, né? Aqui tá a página dele, né? Gente, ó os seguidores dele, ó. Você pode ver que na mão dessa moça aqui, na mão dela direita, tem um SSS, tá vendo aqui? Tá vendo o SSS? Porque se dizia o homem perfeito.
que o homem foi criado esse dia, né? Então, 666. Então, essa seguidora dele aí tinha 666 de um lado e do outro 666. Ó, até tatuado tinha, lembra? Ó o rostinho dele lá com o SSS, ó. 666. Esse arrastou também muitas pessoas dizendo que era o Cristo homem, né? E ele tinha uma marcação, diz ele, de nascença, aqui no seu antebraço, desse SSS. Então, ele era o 666. 666. Então, gente, eu não preciso nem falar dos demais, né? A gente tem o nosso aqui, o nosso Henrique Cristo também. Não vou nem comentar dele, porque falsos cristos já está mais do que ultrapassado essa... Agora, guerra, amor de guerra. A gente nem precisa falar disso aqui, mas vamos ver alguma coisa aqui, ó. Atualmente está o quê? Está Israel e o Hamas, né? Temos em segundo o conflito no Azerbaijão, Armênia e Nagorno-Karabakh. A Rússia e a Ucrânia. A Síria também está em guerra. E civil no Iêmen. E hoje, a briga hoje, está a Rússia também provocando e Estados Unidos, tá, não tá? Taiwan com a China. Então, o que acontece? As guerras, os rumores de guerra estão aí fervendo. E Cristo falou que teríamos isso. Mas aqui é uma estatística, tá? A história do homem na face da Terra, eu falei isso aqui eu falei isso aqui na quinta-feira passada, sobre a idade da Terra. 6.000 anos, tivemos cerca de 14.500 guerras. De 901, né? 901 até 1990. Tivemos 204 guerras, ou seja, 15% desses tanto de... Tipo assim, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que quanto mais se aproxima do fim, o número de guerras tem se multiplicado. Aí tem uma revista aqui, aí fala aqui que as guerras até no século XX mataram 85 milhões de pessoas, população argentina, Colômbia e Peru. E no século passado tivemos 2 grandes guerras mundiais, gente. Vocês se lembram do estudo passado, quando eu comentei sobre os cavalos? Guerra simboliza o quê? Falta de paz na terra retirada, não é? Então, o que acontece? Essas guerras de hoje é aquele cavalo lá saindo e cada vez mais multiplicando o seu agir, que é a paz tirada da terra, com guerras. Por isso que a terra inteira está meio que todo mundo se conflitando, todo mundo se guerreando, entendeu? Então, esse sinal que Cristo falou, bate com o sinal de Apocalipse 6, que é o cavalo vermelho. Vão ligando aí as ligações. Depois, não só como se fosse as guerras e rumores de guerra, né? Nação contra nação, hoje já temos aí, né? Claro que é a Rússia com a Ucrânia e vários outros países, mas aqui é interessante, ó, reino contra reino. O que significa isso? Hoje, literalmente, estamos vivendo que guerra? A do Oriente contra o a Rússia, China, Coreia, o pessoal do Oriente contra a Europa e nós aqui da América. Até então não tinha esse negócio de reino contra reino, porque talvez pensávamos como se fosse um país, mas não. É um reino. O reino do Ocidente contra o reino do Oriente. Estão se guerreando hoje. Agora, a fome. Veja bem que o que Cristo fala é uma ligação com os cavalos do Apocalipse. Então, ele fala do cavalo vermelho e agora o preto, ó, porque ele também falou que teve fome, teríamos fome em vários lugares. Aqui é uma estatística, tá? Em 2023, cerca de 733 milhões de pessoas, né, beirando aí quase 1 bilhão, no mundo estavam em situação de fome. Praticamente o mesmo número de 2022. Isso equivale que 1 a cada 11 pessoas no insegurança alimentar. Deixa eu explicar isso aqui, gente. É o seguinte. Vou voltar aqui. Hoje, o estoque da terra hoje, a gente tem hoje 8 bilhões, 200 e poucos milhões de habitantes. O estoque hoje do mundo de alimento, presta atenção que é interessante. Vamos supor que acontece uma catástrofe hoje com o planeta e para de colher tudo.
tá? O estoque que temos hoje, a cada dia ele é feito assim, teríamos comida só para mais 2 dias para 8 bilhões de pessoas. Tirando os animais. Se acabasse hoje de colher, o que temos hoje guardado no supermercado, em silos, sabe aqueles silos de fibra de grãos? O que temos guardado só daria para 8 bilhões de pessoas comer, se for dividido, claro, somente para 2 dias. E depois? Isso é insegurança alimentar, por causa das catástrofes que estamos tendo, entendeu? Está se diminuindo a nossa colheita, sabe? A gente está em Londrina, graças a Deus, Paraná, graças a Deus, Brasil, graças a Deus, aqui, gente, que nasce, o que planta, nasce. Mas agora, e onde tem gelo? Onde tem neve? Onde tem vulcão? Onde tem chuva inundante, por exemplo? Onde tem seca? Exatamente. Não seria. Por quê? Porque, queira ou não, Deus abençoa a terra de onde tem um filho seu. Você entendeu, não? Deus abençoa. Sempre foi assim. Se você olhar hoje, se você pegar aquele aplicativo que mostra o planeta de fora, sabe? O Google Earth, e lá em Jerusalém, depois subir a imagem para cima assim, gente, é incrível. Só Israel é verde. Ao redor é tudo areia. Tudo amarelo de areia. E só Israel tem azul com verde, que são os rios, são os lagos, né? São parte do mar ali, e o verdinho de plantação. Olha que interessante. E você quer outra? Quando teve a Revolução, se não me falha a memória, francesa, foram expulsos muitos judeus da França. Guarde isso aqui. Deixou de ser pregado o evangelho lá na França 3 anos e meio. E expulsaram o tal do povo de Deus, que é o nome de Deus. Vieram muitos para o Brasil. Isso não é coisa minha, é coisa da história isso aqui. Eles se alojaram no nosso Nordeste. Vocês vão entender o porquê que chegou lá ninguém aceitou esse povo de fora, porque temeram. Ora, se vierem aqui nos atacar por causa de vocês. Não, vocês somem daqui. Os judeus vieram para o sul do país. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, entendeu? Gente, se você olhar hoje o Brasil de cima, é um contraste tremendo, porque do lado direito do país está aquela vegetação absurda das nossas matas, Mata Atlântica ali, vai estar... Atlântica? Não, Atlântica não, a mata do Amazonas ali. Quando chega ali no Nordeste, onde os judeus quiseram se esconder, é uma seca tremenda. E qual a sentença na cabeça de Abraão? Abençoarei, os te abençoarem. Vieram para o sul, sou abençoado. Isso aqui é um negócio interessante. Não tem o porquê que na mesma linha do planeta, um lado onde o Sol passa no mesmo linha do hemisfério aqui, não tem o porquê um lado é abençoado e o outro lado não é seco. Tipo assim, o norte da Bahia, por exemplo, chove a cada 6 meses. Piauí. Então, no Equador, não tem o porquê disso aí. Então, o que acontece? Deus faz diferença, sempre fez entre aquele que o serve. Entendeu ou não? Então, é isso, gente. Então a fome é o quê? É um sinal claro de que Jesus... essa insegurança hoje, ela afeta cerca de 2,3 bilhões de pessoas no mundo, gente. 28%. Por quê? Qual que é o alimento hoje dito básico para a gente? É o café da manhã, 6 refeições, né, diária, né? Café da manhã, almoço e tem gente, muitas pessoas do mundo, tá aqui, né, esse monte de bilhão aqui, 2 bilhões e 500 milhões, eles não têm isso. Entendeu? É uma refeição só e quando tem. Então a fome, e você pode ver que não é em todos os lugares, como Jesus falou. É em alguns. Ó, aqui a tendência, eu peguei ontem essa tendência aqui, tá? Isso aqui é a tendência que eu peguei ontem fresquinho, ó. A fome continua aumentando e não diminuindo na África, 20% de aumento, enquanto a Ásia é 8,1%, a América Latina, que somos nós aqui, 6,2%, e a situação é estável ou apresenta progresso. Porém, esses países não têm fome, a fome está aumentando, gente.
Aqui, ó, estamos colhendo menos do que necessário para alimentar os danos da terra, foi o que eu expliquei. Só 2 dias só de armazenamento. Eu coloquei isso aqui já, que é o cavalo preto do livro do Apocalipse, eu tanto falo sempre ele aqui, né? É a fome e a escassez do alimento. Esse site aqui, é um link depois. Aqui é interessante esse site, ele fala o tanto de pessoa que está nascendo, que está morrendo, é registrado na rede, né? Morrendo, nascendo, fala tudo que você imagina, assim, é uma contagem de tudo acontecendo. Tanto com alimento, tanto com tudo que você imagina. Tudo. E eu achei interessante lá o negócio de nascimento e morte. Ele tem um gráfico perfeito, ó, é tempo real. Você vê aumento de nascimento, aumento de perca de vidas, né? E um monte de coisa. Eu coloquei aqui porque é muito interessante esse site. Agora vem os terremotos, né, gente? Agora vem os terremotos. Preste atenção na multiplicação dos números, tá? Século XV, registrados 115 grandes. Não estou falando de tremor, não. Foi de grandes terremotos, que teve vidas e ceifadas de destruição. No 16, dobrou, não dobrou? 256 grandes terremotos. No 17, 378. No 18, 640. Século XIX, 2.119, com mortes e destruição. Século XX, até os anos 80, tá? Tivemos mais de 6 mil grandes terremotos, isso triplicou do século XIX para o XX. No mundo. Nos últimos 30 anos, tem aumentado a intensidade e a frequência dos... Gente, 2000 terremotos, em 2020, esse ano já, a média é a quantia de tremores que se somavam em um ano. Hoje temos quanto tempo? Maria, o que significa isso aqui? Ilza, Dani, Marcinho, que o que treme dia hoje, na escala, que essa escala Richter, né? Que eles não contam mais 3, não. É de 4 para cima agora. De 4 para cima hoje, o que tem hoje, o que tremeu a Terra hoje, é o que deveria tremer de janeiro a dezembro. E conta num dia. Está tudo acelerando. Está tudo se multiplicando, exatamente. A natureza vai se acelerar. Isso. Lembra esse texto que eu li aqui, exaustivamente? Embaixo fala o seguinte, vou ler só o resto, tá? Porque sabemos que toda a criação geme, natureza, e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas quem? Nós, né? Que temos o fruto do Espírito aqui, que temos o Espírito Santo. Também gememos em nós mesmos, esperando o quê? A adoção, a saber, a redenção, o arrebatamento. Tipo assim, nós vamos ter esse sofrimento, internamente falando, aguardando o quê? O arrebatar, mas não só nós. A natureza também. Ela geme com dores de parto. Gente, isso daqui é uma coisa tremenda, tá? Quem já ouviu falar nessas mudanças aqui do polo magnético? Ouviu falar, Maria? Isso aqui é o seguinte, eu deixei um link aqui para vocês lerem com calma depois. Eu vou só falar o resumo do resumo do resumo do resumo. A Terra tem um campo magnético. O que é isso? O nosso núcleo, ele é fogoso. Vou falar bem devagar para vocês mais ou menos entenderem. E tem muito ferro derretido ali. Ferro vem da Terra, não vem? Então é rocha derretida. Isso causa e forma um magnetismo. Já colocou um ímã no barro, acontece? Não puxa um monte de barrinho? Porque no barro também tem ferro. Então esse magnetismo, ele forma um campo magnético na Terra, a partir dos polos. Para que serve, para que esse campo aqui? Ele nos protege do quê? Dos raios ultravioleta do Sol. Nos protege também de tudo que vem de fora. É como se fosse um escudo para a Terra. Deixa eu voltar aqui naquele desenho aqui. É como se fosse um escudo. Por exemplo, quando vem os raios solares, das erupções solares, você viu a erupção solar, não? Aquilo lá, gente, é um feixe de luz que vem, demora 8 minutos para chegar na Terra, mas vem. E quando vem, se não tivesse esse campo aqui, ó, esse azul e vermelho aqui, vinha com tudo e causava terremoto. Certo? Só que acontece? Esse campo aqui, ele está mudando. Os polos é o polo norte e o polo sul, certo? O polo norte hoje, a última vez que eu vi a direção dele, ele estava chegando já em Moscou, na Rússia. Isso aqui é uma coisa tremenda, por quê?
Porque essa defesa que temos do Sol, já não estamos tendo mais. Quem ouviu falar de ressonância Schumann? Essa também é difícil, né? Pesquisem depois. Ela interage diretamente no homem, em toda a criação. Quem já viu vídeo de um bando de pássaros voando, daqui a pouco bate na parede e cai no chão tudo junto? Quem já viu um monte de orca encalhado nos mares por aí? Golfinho, pinguim, tartaruga. É exatamente isso aqui, porque é o campo magnético que os bichos marinhos, eles também se locomovem no mar. Naquelas correntes de água que tem dentro do oceano que eles vão. Então isso muda tudo, porque é magnético. As bússolas hoje não se usa mais bússola manual, porque o norte não é o norte mais magnético nosso. Os aviões, grandes aviões, gente, por que tivemos tanta queda de avião 3 anos para cá? Por causa disso, porque avião é direcionado por bússola. E tem que ser digital para sempre ficar consertando para o norte. O cara mira no norte, se ele sair, não é mais no norte. Ele vai para outro, mira na China, vai para lá, entendeu? Lá nos Estados Unidos. Então tem a bússola digitais. Hoje ela arruma esse erro aqui de magnetismo. Não tem um ímã na bússola ali que faz ela ficar sempre no norte? Então, está tudo o contrário. Por isso que os aviões estão caindo um monte aí. Então, vocês estão reparando nisso? Não é falha de ninguém, não é falha desse campo magnético mesmo. Estou preocupado com isso. Porque o norte, passando no norte polo norte, ele está para a Rússia já. Está invertendo os polos magnéticos. E isso é uma coisa absurda. Está desorientando os animais, dores de parto dele, está desorientando os aviões e tudo que se é relacionado à energia também. Porque quando acontece uma erupção que está acontecendo quase todo dia, você pode ver que tem um apagão em várias partes do mundo. Mês passado foi na Europa, lá, pegou um monte de país. E estão tentando achar o que foi. Até que um site francês falou, não, isso pode ter a ver com a natureza, ele falou. Pode ter a ver que vem do espaço, isso, do céu aí. Não tem nada a ver com caiu aqui não, é coisa vindo de fora. Porque acontece a erupção solar, aquela erupção bem mais, e não tem essa proteção para desviar os raios. Então, ela vem e impacta a Terra. Aquele terremoto que teve agora na Turquia, né? Foi a Turquia que teve um terremoto forte essa semana que passou. O cara previu, falou, gente, essa erupção estava mirada para a Terra, o Sol, e pelo cálculo aqui, é o Oriente ali. Se prepare para um grande temor de terra no Oriente. O cara, a batata. Entendeu? Atingiu de cheiro. Acho que foi a Turquia que tremeu. O terremoto que morreu, gente. Então, esse campo magnético é muito importante. Por quê? Porque ele protege a Terra dos ventos solares aí, tempestades solares, e dessa tal da ressonância Schumann que eu citei aqui. É o seguinte, gente, é uma frequência que vem, ninguém sabe de onde, que vem do espaço. Dessa movimentação de planeta, em concordância com as galáxias, que vem lá de fora, ninguém sabe o que é isso. E ela afeta direto no comportamento de tudo quanto é ser vivo na Terra, de animais, inclusive do ser humano. Eu vi um artigo, o cara explicando, quem aqui já, num dia que não foi de trabalho, dormiu normal e acordou com um caminhão nas costas, de pesado, acordou cansado, como é que está acontecendo? Mas ele acordou ali, pesado o corpo. Essa ressonância. Todo dia, né? Porque senão, não, mas tem a ver sim. Às vezes acorda dor de cabeça também que ninguém entende. Às vezes acorda com náusea. Acorda meio tonto. Não é labirintite só, não. Essa tal de ressonância Schumann, que o normal dela é 7, está em 23, 63, 52. Então está bombardeando também todo ser vivo na Terra. Desorientando. Isso daqui eu notei desse site que eu estudei ontem. Ó. Mudança de polos, enfraquecimento do campo magnético, né? Aquele desenho que eu mostrei para vocês. O que é então? Eu falei para vocês, é um escudo que protege a Terra, os polos magnéticos. A radiação solar está enfraquecendo, ele está ficando fraco. Não podemos evitar isso, não tem como ser, né? Mas devemos nos preparar. O campo magnético da Terra se inverte. O que acontece quando os polos... E o que acontece quando os polos norte e sul da Terra estão invertidos? Gente, aí o bicho pega, ó. Olha, raios solares e cósmicos, ela potência escudo gigante. À medida que os polos mudam ou tentam mudar, o escudo enfraquece, e ele enfraquece até 1/10 da sua força normal, não todo. Ele pode se enfraquecer até ao longo dos séculos, à medida que os polos mudam.
permitindo a radiação destrutiva se aproxime da superfície do planeta o tempo todo. Vocês querem ter uma noção? Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu brincava de bola na rua descalço. Verão, inverno, o que for. O sol não torrava como hoje. Hoje não dá para ficar 15 minutos, 10 minutos no sol. Você não vê ninguém no sol mais. Sai na rua, não vê nem passarinho nos fios. Por quê? Porque enfraqueceu esse negócio. Porque a Maria trabalha o dia todo, né, Maria? Mas, Maria, está insuportável. Hoje, no caso do frio, mesmo assim queima, mas no verão, não dá mais para ficar com o bração ali. Não dá mais. Os motoqueiros hoje estão usando uma roupa especial. E isso, tudo diferente. Em maio já era frio. Já era frio. Peguei 3 calças aqui, mas o calor que passou aqui. Tá muito feio. Então enfraquece. Aí o sol vem e bombardeia mesmo. E, gente, não dava se descalço. Isso, eu lembro de jogar bola no asfalto, gente. Descalço. Descalço. E o sol queimando na costa e nada de... Hoje ficou 15 minutos vermelha a pele já. Gente, tem uma anomalia aqui no nosso Atlântico Sul aqui. Vocês podem reparar, eu vou depois, se lembrar, é claro, né? Mostrar o tanto de tremor que está acontecendo no Nordeste lá agora. Tremor, Maria. No Nordeste, 3,5, 4,2. Entendeu? E o povo está sentindo e relatando. Ó, perigos, então. Fluxo de partículas do Sol, raios cósmicos galácticos, também não sabe onde que é esse negócio, aumento de raio ultravioleta, danos causados por radiação na camada de ozônio, a gente está abrindo buraco para todo lado. E são algumas forças invisíveis que podem prejudicar e matar os seres vivos. Depois eu vou mostrar aqui os tremores do Brasil, né? A gente não tem... Um outro sinal que Cristo não disse, mas foi Daniel, foi o seguinte: tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro. E quando Daniel tem aquela visão do tempo do fim, né? Até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e você pode ver que interessante, você vê o mundo hoje, como é que está o pessoal? Eles estão, de fato, correndo de que forma? De uma parte para... Gente, se você vê um gráfico de avião, já viu o gráfico de avião? Parece um chame de abelha no mundo. O gráfico ao vivo. Você vê o povo sendo do Brasil para o Brasil, para os Estados Unidos, assim, vai. Então, muitos correrão de uma parte para a outra. Depois fala o seguinte: e a ciência e o conhecimento se multipliquem. Gente, não fala que ia somar. Ia se multiplicar, isto é, cada dia, cada semana, cada mês, algo novo ia se acontecer. Tá? Eu não vou nem falar de tecnologia. O celular está aí, já, né? Dispensou o computador. Tudo já está... Não tem que falar de tecnologia, não tem mais para tecnologia. Ela está no seu... Hoje não tem mais o que, né? Cada semana uma coisa doida que acontece. Isso. E coisa nem não sabe. Porque o que apresenta para nós não é 50% do que já tem. Entendeu? Eles não podem fazer isso. Senão o inteligente pega e faz uma engenharia reversa, tem a tecnologia. Então, tudo de lançamento, para eles, já estão lá na frente. Eles não passam para nós a tecnologia que eles têm. A Samsung não passa, a Apple não passa. Por quê? Porque se alguém pega e faz o reverso daquilo. Aí com essa tecnologia, eles falam, vamos até aqui, vamos até aqui, vamos até aqui. Tanto para a concorrência, tanto para nós mesmos. Então, o que eles passam de novidade para nós hoje, para eles, gente, entendeu? Para eles já era, já foi, faz muito... Então, ultrapassado. Não, tá, isso, bem ultrapassado. Para nós é algo que eles já estão... Vocês já viram algum vídeo, obrigado, Maria, algum vídeo sobre viajantes no tempo? Você viu esse vídeo já ou não? O cara lá em 1960 e pouco não tinha celular na época, gente. O cara estava assim, numa disputa num ringue de boxe. O cara estava assim, ó, literalmente tirando foto. É interessante ver esses vídeos. Entendeu? Tem um vídeo também do japonês também mostrando um iPhone 6, sendo que estava no iPhone. iPhone. O cara me mexia, filmando assim um vídeo normal de uma reportagem, estava lá o 6 lá, num canto. Então, gente, o que apresenta para nós hoje já foi. Jesus também falou em outro evangelho, em Mateus, ele no 17 fala assim: como foi nos dias de quem, gente? Noé. 3 características do dia de Noé. Era a violência que se instalou, incredulidade, porque ele pregou 120 anos e ninguém se converteu,
Como é que está o mundo hoje? Cheio de violência, cavalo vermelho, incredulidade piorou. O povo está incrédulo em tudo. Em tudo. Incrédulo em tudo. Está muito difícil pegar o evangelho hoje. Não dá. Pegar uma pessoa normal aí não dá. Está muito difícil. Se para nós cristãos se desviam e ficam incrédulos, imagina para o mundo. E, gente, outra coisa, zombaria. O pessoal zombava de Noé porque nunca tinha chovido, assim como Cristo nunca voltou. Zombava de Noé porque que dilúvio, rapaz. Nunca choveu, como é que vai ter um dilúvio? Então, a zombaria dos evangélicos hoje, tá? A respeito de nós. Tem um grupo chamado Porta dos Fundos, eles zombam da Bíblia sem ter noção. Os melhores do mundo também. Os melhores do mundo, eles zombam também, mas já mais leve. Mais leve. É até interessante porque é uma forma de também divulgar o evangelho. Gente, e muitos outros, gente. Vocês se lembram do Cacete Planeta, quando falava lá, mostrava aquela cobra que mordia a serpente? Ali começou, dali para cá que veio desandando essa zombaria do evangelho, zombaria de Jesus e de Deus. Entendeu? Então, zombaria é um sinal claro também. E como no dia de Ló, o que caracterizava o dia de Ló, gente? Sodomia e homossexualismo. Deixa eu passar aqui um bônus para vocês. Nos tempos de Noé também, tinha muito homossexualismo. E lésbia, tipo essas coisas ruins lá. Mas em Noé, Maria, foi assim. Os anjos fizeram uma algazarra ali. Quiseram deturpar a natureza de vez mesmo. Então a zoofilia teve ali. A homossexualidade tinha muito. Isso tinha muito. Preste bem atenção. Qual é a aliança e o que Deus usa como símbolo para Noé, gente? Arco-íris. Que íris, na verdade, não é íris que a Bíblia diz. É um arco, porque íris é uma deusa. Entendeu? A deusa íris escorregava naquele arco colorido, descia na terra, molhava a terra para que tinha uma boa colheita. Tá? É fato, é íris. Então, íris não é de Deus, íris é uma deusa. É uma mitologia grega. A deusa íris escorregava no arco-íris, né? Exatamente. Só que ela vinha fertilizar a terra, ela vinha trazer chuva para a terra. Deus não fala arco-íris, Deus fala arco. É por isso que a nossa tradução das Bíblias, cuidado, que tem tradução nova que fala arco-íris. Mas de fato não é. Tanto Apocalipse arco está lá e fala arco, o arco de Deus. Gente, o que acontece? Deus fez o quê? Não é? Eu farei um arco para que toda vez que chova, fique tranquilo, porque eu não destruirei a terra mais com água. Gente, como tinha muita sodomia e homossexualismo no tempo de Noé, o que espiritualmente hoje simboliza a bandeira dos homossexuais? Sabe o que eles estão falando? Ó Deus, não nos destrua porque você tem uma aliança com o homem. Não é a tua que é arco-íris. Porque o certo era só ter rosa para eles. Eles se falam que é mulher. E vice-versa, né? No máximo 2 cores. Mas eles estão mostrando para Deus espiritualmente, falar, ó, não nos mate porque você tem uma aliança com nós. É por isso que eles carregam a bandeira na frente da marcha. Mostrando espiritualmente, poucos sabem disso, mas, ó, você destruiu uma vez por causa disso. Mas, ó, você tem uma aliança, né? Mas Deus falou que não era com água, mas fogo não falou nada. Então, as paradas gays do mundo inteiro, gente. Gente, tem Israel de parada gay. Tem Israel. O que Cristo falou? Como nos dias de Ló. E nos dias de... Quando ele fala dias de Ló, olha Sodoma como era. E até os anjos em Ló, lembra? Até os homens que... Traz os anjos para fora aqui, né? Que ia dar um pega nos anjos aí. Olha como que era o mundo de Ló, gente. E falou varão, eram 2 varões de branco. Então, o que acontece? Esse é um sinal claro, então, o homossexual. Isso é interessante, 30 anos atrás, tivesse uma família, o cara ficava até a morte, para não falar. Ficava dentro do armário e trancava para dentro. Hoje, gente, 7, 8, 9, 10 anos já está saindo do armário já vestido. Incrível. Antigamente era feio, mas hoje não. Não, sim, ele escolhe o que vai ser. Vamos tirar já o peito da filha já, vamos amputar, vamos, né? Vamos virar mulherzinha assim. Gente, é coisa tremenda, então. Isso que eu estou falando hoje aqui, o que eu estou falando hoje, daqui já está, gente, está passado já. Eu tenho que passar para vocês, para a gente ver que... Gente, um último sinal, então, para encerrar aqui. Ó, Cristo fala de terremotos. Vamos lembrar, então.
fala de fome, fala de pestes. Tem aí que tivemos esse grande pestes, né? E outras que está aí tudo fechado no mundo. Ele fala também de fomes em vários lugares, não em todos. É bom guardar isso, tá? Daniel fala de multiplicar da ciência, e Cristo fala também nos dias de Noé, zombaria, violência, incredulidade, e os dias de Ló como a sodomia, que é o homossexualismo de hoje. Isso já entendeu? Já está mais esses sinais é aquela multiplicação dessas coisas lá dos cavalos, que é a fome, cavalo preto, violência, cavalo vermelho, o amarelo, que é pestes, nada mais é do que multiplicar daquilo lá. Certo? Mas um sinal vai anteceder. E é esse daqui, ó. Um sinal nos falta, então, para que Cristo volte. É o que Paulo fala lá em 2, que eu canso de ler também, né? Tessalonicenses, no capítulo 2. Verso 1 fala assim, ó. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa o quê? Se traduzir aqui, como fica, Maria, melhor? Rogamos pela vida de Jesus e a nossa... E outras palavras aqui. Rogamos pelo arrebatamento. Que é quando ele virá e nós vamos reunir com ele, né? Não vos movais facilmente, todo o vosso entendimento, nem vos perturbeis. Não é para nós se mover, ficar apavorado e nem se perturbar, quer por espírito, é isso, quer por palavra, alguém chegar falando, ó, Cristo está aí, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse o quê? Perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, isto é, não seja enganado, preste atenção. Por quê? Ele vai dar um sinal, ó. Porque não será assim o quê, gente? O arrebatamento. Sem que vença a apostasia, e está em pleno vigor, que a apostasia é mudar a fé de lugar, né? E se manifeste quem? O homem do pecado, pode ver, lembra da palavra manifestar? Ele vai se manifestar para depois se revelar. O filho da perdição, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, se adora de sorte, que se sentará no como Deus, no templo de Deus, querendo perder Deus. Então, o arrebatamento não acontece sem que antes esse homem aqui esteja dentro do santuário, dentro do templo que vão erguer logo em breve. Então, qual o sinal? Paulo fala, de todos os sinais, esse é o principal. O que é o principal? Quando o homem entrar no lugar santo do templo, falar-se que é Deus e se apresentar como Deus, aí sim, depois disso, somente que Jesus irá levar a sua noiva. Vocês se tentaram ligar isso aqui lembra como falamos na aula passada, quando é exatamente o que ele faz isso aqui? Que é na metade, quando ele matar as duas, e falar que ele é Deus, é aqui. Então, quando ele mata, ele sobe, a igreja vê ele entrar, a geração sobe também, porque ele mata e já fala, eu sou Deus. Dali 3 dias e pouquinho, nós vamos o quê? Subir. Por isso que Paulo estava certo, ele vai matar as duas, entrar, exigir adoração, aí, quando ele entrar no santuário, e vamos estar vendo isso aqui, quando ele entrar, opa, gente, não sei, mas daqui a hora e o dia tá para acontecer. Entendeu? Então, qual o sinal que falta? Oi? Essa vinda, na verdade, a segunda vinda dele, se lembra que no começo de hoje eu falei o seguinte, eu falei que os anjos falaram assim quando ele estava subindo, esse mesmo Jesus virá da mesma forma que viste, e ele se ocultou nas nuvens. E quando ele vir segunda vez, presta atenção, ele virá nas nuvens. Muito texto fala isso. Mas esse vir segunda vez não é aqui. Guarde isso. Por que não é aqui? Porque não é Jesus que vai descer na terra. É nós que vamos subir. A gente não pode confundir isso. Ele vai vir segunda vez, sim. Mas vai ser quando? Quando todo olho verá vindo nas nuvens. Quando é isso? No finalzinho da grande? Aí, ainda que todo olho vai ver ele aparecer, porque eles vão batalhar contra aquele que vem com o cavalo branco. Arrebatamento, não. É nós que vamos
Olha o que Paulo fala, nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos durante a última trombeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós que estamos vivos, seremos transformados, né? E juntos, esse grupo dos ressurretos transformados, subiremos juntos, encontraremos com ele nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Ares ali é cosmos, é fora do nosso céu aqui. É fora do primeiro céu. Aí, atrás dele, que ele vem sozinho. Ele sozinho pisa no lagar, lembra? Dos povos ninguém teve comigo. Mas a gente vem sim, mas nós vamos ver isso de cima. Não é de baixo o negócio. Entendeu? Então, preste atenção. Arrebatamento da igreja, Cristo não porá seus pés aqui. É nós que vamos subir. Agora, na Batalha da Armagedon, que é a segunda vinda, sim, na terra dele, aí o bicho pega. Aí ele, sim. E ele vem limpar. Para nós depois governar. Mas tem muita gente que acredita que a igreja vai quando ele vier. Agora, sim, isso. Aí que entra os pré-tribulacionistas, os tribulacionistas, o pós. Porque eles pensam, Maria, tem estudo, Maria, que fala que ele vem só no final. Aliás, a igreja sobe no finalzinho só, nessa batalha. E não tem texto para isso. Tantos que pregam que é... Por isso que fala, tem os pré-tribulacionistas, tem os pós-tribulacionistas e os tribulacionistas. Eles falam que Jesus vem... Uns falam que Cristo vem antes dos 7 anos, no meio dos 7 anos e no final. Mas no final não tem coerência bíblica. Porque, gente, eu caminhei por todos esses lados já. Mas o que se encaixa com o demais é o nosso aqui. Amém? Amém. Então, acabou. Deixa eu descompartilhar aqui. Ó, aqui da CNN, rapidinho, eu vou deixar o link lá, tá? Cientistas mudam... Não sei... O que é isso aqui? Tem um programa achado aqui. Mas que então, eles falam que... Aí, ó, eles ainda não conseguem explicar a alteração dos polos na Terra. Vou mandar no grupo depois, tá? Astrônomos estimam que o campo magnético do Sol agora vai acontecer mudança. Aqui é o monitor global que eu falei para os irmãos, só para antes de terminar aqui, ó, de terremoto no caso, né? Eu falei que num dia hoje treme o quê? Eu quero tremer um ano. Ó, veja bem aqui. Ih, tá muito pequenininho. Mas, ó. Tá vendo aqui? Cadê aqui? Ó, tá o terremoto aqui. Ó, 5.1, 2.2.6, 6.1 aqui na Islândia, ó. E aqui do Sol também, ó, o Sol como tá esquisito também. Olha aqui, as erupções. Meteorologia, ó, vamos assim terminar, gente, é tremendo isso aí. Aqui é o vento solar. Ele manda explosão, a luz vem que esse vento e impacta a Terra, porém o campo magnético ainda protege, entendeu? Aqui tem o lunar também, gente, esse site aqui é muito bom. Vocês estão vendo isso aqui? Aqui mostra as fases da Lua, né? É que eu tenho tempo para falar, talvez semana que vem. Mas você pode ver que as fases, né, assim, minguante, vai, já não está mais assim, viu? Agora, essa barriga que forma assim a coisa, tem tempo do ano, está fazendo para baixo. Eu vou mostrar para vocês depois no próximo dia, tá? E... depois eu falo o que está acontecendo aqui também. Mas esse site é muito interessante, vou deixar para os irmãos lá, vocês se viram depois, tá bom? Deixa eu voltar para o grupo aqui para a gente... Deixa eu tirar aqui. Alô? Tem alguém aí? Oi. Deixa eu ver. Eu fui fechar, que fechou tudo, Varoa. Deixa eu fixar minha tela aqui.
Eu falei, foram arrebatados, fiquei para trás. Ô, Dani, tem algum adicional para nós finalizar já ou não? Marcinho, Andréia. Tá tudo bonitinho, né? Para mim tá tranquilo. Tranquilão, né? Cadê o Marcinho? Tá aí? Fala, Leandro. Daqui vocês já estão calejados já, né? Tudo Dessas tranquilo. coisas aí. Então, tá isso É aí. nada, a gente aprende um pouco mais toda vez. Ah, você não veio aqui hoje, né? Ô, André, você Não. perdeu pipoca, perdeu o bolo, perdeu o salgadinho, perdeu o café do Nossa! Vai ter que ter reprise semana que vem, hein, Maria? Deixa aí, vou fazer o café pra você. Eita! Amém, povão? Vamos embora então? Vamos orar aqui? Ô, André, você tá aí? Ora então. Vou deixar a Dani agora. A Dani ajudou demais hoje. Vou pedir para o André, então, finalizar com oração. E já agradecendo a Deus por mais esse dia de hoje. Pai amado, obrigada por mais esse momento que o Senhor reservou para que nós possamos aprender mais do Senhor, Pai. Que o Senhor continue alimentando a nossa mente, o nosso coração, com a sua palavra, com os seus ensinamentos, Em nome de porque a Jesus. sua palavra diz que o seu povo padece por falta de conhecimento, Pai. Verdade. Que o Senhor continue nos orientando, Senhor, e disponibilizando o seu conhecimento para nós, Pai. Que nós possamos ter a nossa mente, o nosso coração alinhados com o do Senhor. Abençoe a vida do Leandro, Pai, que se dispõe de coração Amém. aberto, Senhor, para compartilhar o conhecimento que o Senhor deu a ele com todos nós. Abençoe a família dele, Pai, e que nenhuma retaliação venha sobre a casa dele, Pai. Abençoe os meus irmãos que estiveram conosco essa noite, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde no centro do seu coração. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Obrigado, viu, André? Deus abençoe você. A pastora está aí, o Marcinho. Ah, Deus abençoe, pessoal. Boa noite para todos. Amém. A paz. Deus abençoe, pastora Hilda também. Deus abençoe. Tchau, tchau. Marcinho, muito obrigado. Paz, irmãos. Tchau. Abençoe, paz aí. Dani, obrigado, viu, Dani? Tchau, tchau. Ai. Deus abençoe.